Bem, com muito prazer. Na verdade, é uma honra receber aqui no meu canal, no canal Marco Antônio Villa, o professor, doutor, ministro da Justiça, brilhante jurista Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, senador. Bem, tem uma longa carreira e é realmente com muito orgulho, doutor Flávio Dino, ministro, que eu recebo o senhor outra vez no meu canal. Para mim é uma enorme honra e eu queria agradecer e já colocar uma questão ao senhor. Eu fiquei assistindo toda a sessão da CCJ, claro, o Brasil inteiro assistiu, mas eu queria fazer uma pergunta meio genérica, pode ser meio ingênua, mas não é. O senhor ficou admirado, porque eu, como sou historiador, eu fico trabalhando, eu leio muitos anais parlamentares quando necessário, o período que eu estou trabalhando, né? E eu sempre encontrei momentos muito bons da vida parlamentar brasileira, debates que eu gostaria de estar assistindo, só estou lendo, gostaria de ouvir a voz e tal. O senhor ficou um pouco constrangido, eu fiquei um pouco constrangido de assistir a CCJ, e a conversa que o senhor teve foi brilhante. Então, só mais uma vez, reafirmar a minha honra, o meu agradecimento, o senhor ter atendido o meu convite. Eu que agradeço, Vila, você, mais uma vez, homenageá-lo pelo trabalho que faz de promoção do debate democrático. E quero dizer que, lamentavelmente, creio que você tem razão, no sentido de que o parlamento brasileiro já viveu momentos de maior brilho. Nós vimos alguns parlamentares, poucos, é verdade, não são todos, mas empenhados em rebaixar o debate político a um nível, assim, muito rasteiro. Um nível realmente baseado em mentiras, agressões, e isso acaba por macular a imagem da democracia. Por isso são inimigos do Congresso Nacional, são inimigos da democracia, aqueles que fazem esse tipo de ardil, de artifício, de modo que eu concordo com você, realmente constrangedor, ainda mais porque eu sou parlamentar, e desejo que esse evento sirva um pouco para uma reflexão pedagógica do conjunto da Câmara, do Senado, para não destruir um instrumento tão importante que é esse do debate, das audiências públicas, dos convites, das convocações, que acabou sendo posto em xeque pelo mau uso ou pelo abuso desse relevante caminho de controle do Poder Executivo. Eu irei lá outras oportunidades, eu espero que desta feita a Constituição, o regimento sejam melhor observados. Deixa eu perguntar para o senhor, nós assistimos atônitos, né, dia 8 de janeiro, aquele domingo, acho que uma espécie de dia da infâmia da República Brasileira, lembrar o caso norte-americano do bombardeio de Pearl Harbor, né, fazendo uma analogia, mas que aquilo que nós assistimos, e ao vivo, e a cores, o Brasil inteiro assistindo aquilo, e foi realmente um assombro que o Brasil assistiu, e eu vi depois a reação imediata das autoridades, inclusive do senhor. Hoje, já com uma certa distância histórica, de quase aí 3 meses, né, aproximadamente, né, como é que o senhor analisa os acontecimentos de 8 de janeiro? Se inseriu numa tentativa desvairada de fazer uma virada de mesa no Brasil, destruindo, portanto, aquilo que tão duramente conquistamos. Houve vários eventos que antecederam o 8 de janeiro e também eventos posteriores. O que é importante, com esse distanciamento relativo que você alude, realçar é que a democracia venceu, a Constituição venceu, e os arautos, propagadores, financiadores e executores dessa trama criminosa estão respondendo perante o Poder Judiciário. Já há mais de 1.200 ações penais, há ações também de reparação de danos contra esta horda, eu diria, e espero que essas punições sirvam de reprovabilidade da conduta dessas pessoas e, ao mesmo tempo, de prevenção, para que outros não venham a cair nessa tentação demoníaca de tentar impor a sua vontade por sobre a vontade da maioria da população,
declarada legitimamente pelos poderes do Estado. Eu pergunto ao senhor, né, que também é um estudioso, um professor, um acadêmico, como é que eu sei que a pergunta é fácil, o problema são as respostas, mas como é que nós chegamos nesse nível de extremismo que, salvo engano, na história republicana brasileira, em termos de longevidade, nós tivemos momentos de extremismo, mas não tão longos no tempo, como o último quadriênio presidencial, por exemplo. Como é que o senhor explica esse extremismo? Onde estavam esses extremistas? Já estavam aqui no Brasil? É uma característica da nossa história política? Faltava liderança desses extremistas? Esse extremismo vai desaparecer com um governo democrático? Como é que o senhor analisa essa questão? Eu creio, Vila, que é um pouco o espírito do tempo. Nós estamos vivendo no planeta uma circunstância difícil para a democracia dos modernos, para a democracia representativa. Estamos vendo, por exemplo, a cena dos Estados Unidos muito complicada. Nós temos correntes extremistas ocupando lugares de grande destaque, por exemplo, na Itália ou na Espanha. Então, nós temos a conjugação desta conjuntura internacional, talvez de transição, de hegemonia global, e, por outro lado, nós temos o fenômeno da internet, que dolosamente, veja, é importante acentuar isso, dolosamente, intencionalmente, gera essas redes de ódio, como parte de um modelo de negócios, porque esta polarização extremada gera acessos, cliques, likes e, por conseguinte, lucros, e, por outro lado, nós temos projetos políticos subjacentes a esse modelo de negócios. Então, eu diria que é uma característica estrutural do planeta, com esse tempero muito significativo, que é o uso da internet para a consecução de lucros econômicos, financeiros, e, por outro lado, de projetos de poder. Deixa eu perguntar ao senhor, além do ontem, o Lauro Jardim, se não me engano, em O Globo, e hoje também eu vi, que eu vou falar supostamente, porque eu não sei se isso ocorreu ou não, né? O senhor Anderson Torres teria ido à Bahia, inclusive com recursos oficiais, etc., para conversar com a PRF, porque teria havido supostamente uma reunião nos locais onde, no primeiro turno, o Bolsonaro foi derrotado no Nordeste, como é sabido, de criar dificuldades em alguns estados do Nordeste a circulação dos eleitores e, com isso, facilitar a reeleição do candidato oficial. E ele teria procurado, inclusive, salvo engano, a Polícia Federal também na Bahia, e encontrou uma rejeição. Eu pergunto ao senhor, há alguma informação verídica sobre isso? Isso existe? Houve algum tipo de interferência por parte do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, no 30 de outubro? Vila, desde janeiro, esses indícios estão surgindo. Exatamente na sala em que eu me encontro agora, já houve relatos múltiplos de indícios. Não me cabe, evidentemente, extrair conclusões desses indícios. Isso cabe ao delegado que preside ao inquérito, ao Ministério Público e, posteriormente, ao Poder Judiciário. O que eu posso afirmar a você é que há múltiplos indícios, ou de elaboração de relatórios, de viagens, de comandos, de determinações administrativas, e nós temos um indício muito eloquente, ou seja, o fato ocorreu. No dia 31 de outubro, houve essas ditas operações atípicas. Então, a soma desses indícios leva a que eu lembre a uma nota de rodapé de um livro muito conhecido no mundo do direito, do professor Eli Lopes Meirelles. Ele diz assim, abre aspas, indícios vários e concordantes constituem prova, fecha aspas. Então, é mais ou menos nesse terreno que nós estamos. Múltiplos indícios são convergentes, vamos aguardar o término das apurações da Polícia Federal, disto que, evidentemente, constitui um fato de imensa gravidade. Faço questão de, mais uma vez, sublinhar, imensa gravidade, porque isso significa um engendramento estatal, governamental, para tentar fraudar uma eleição.
Então, evidentemente, o conjunto do sistema judicial brasileiro vai, em algum momento, apreciar esses indícios e extrair consequências, que eu espero que sejam proporcionais, inclusive para garantir que em eleições vindouras esse tipo de artifício não se faça presente. Deixa eu perguntar ao senhor, ministro, por favor, a questão da minuta do golpe. Eu já vi de tudo no Brasil. Vi o Plano Cohen, em 1937, cartas falsas em 1922, na questão do Arthur Bernardes e outros documentos, vamos chamar assim, que acabaram tendo envolvimento com a política naquele momento histórico. Minuta de golpe, sinceramente, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu acho que é uma invenção, inclusive, brasileira. Eu conheço, eu dei 10 anos aula de História da América, fiquei 30 anos na Universidade Pública, né? Dos quais 10 dando aula de História da América. Minuta de golpe é uma coisa assim inacreditável. E eu estava acompanhando agora o noticiário desses dias sobre a minuta. Eu pergunto ao senhor, também como jurista, primeiro, o senhor já viu algo semelhante? Segundo, a minuta de golpe, aí voltamos ao Eli Lopes Meirelles, é um indício, mas com esse conjunto de indícios, etc., 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 isso fortalece uma leitura, terceiro ponto e último, ministro, de que nós estamos caminhando para um golpe de Estado, ou seja, para um desrespeito à vontade popular expressada nas urnas no dia 30 de outubro? Eu não tenho nenhuma dúvida, Vila, infelizmente, de afirmar que sim. Havia um planejamento e havia, portanto, uma inteligência, chamemos assim, que desejava perpetrar um golpe de Estado no Brasil. Isso se verificou antes da eleição, no dia e posteriormente, nos dias subsequentes, lembremos dos silêncios, lembremos do fechamento de estradas, dos sucessivos atentados violentos, com tiros, bombas, tentativas de explodir o aeroporto de Brasília, quebra-quebra, baderna generalizada, trama de tiros de sniper, tiros de longa distância. Eu assisti, estou ocorrendo, atuei o máximo que pude para evitar, minimizar esses riscos. E agora, nessa atividade profissional, independente, técnica, da Polícia Federal, as provas vão surgindo. Havia uma percepção geral e agora as provas, os indícios convergentes e as provas vão preenchendo lacunas e chegando a conclusões terríveis, no sentido de que sim, havia uma tentativa, um curso de perpetração daquilo que hoje é chamado de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Isso foi evitado, foi superado pela ação de muitos, mas é preciso estar sempre estudando, como você diz, esses precedentes, inclusive para que nós possamos fazer com que aquela expressão da transição da ditadura para a democracia, segundo a qual o regime democrático é uma planta tenra, seja sempre compreendida como atual. Infelizmente, nós temos uma planta vigorosa, mas ao mesmo tempo tenra, que precisa ser cuidada, portanto. E aí nós tivemos esse momento e vamos aguardar o término das investigações. Sobre isso, eu pergunto ao senhor ministro, o senhor ou o governo, né, já que o senhor é o ministro da Justiça, teme uma CPI do Senado ou uma CPMI, explicando a quem nos acompanha, quando é CPMI é uma comissão parlamentar mista, quer dizer, Câmara e Senado, sobre o dia 8 de janeiro? O senhor acha necessário? Eu estive na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a convite daquele colegiado parlamentar, e expliquei detalhadamente tudo que se passou antes do dia 8, no dia 8 e nos dias subsequentes. Então, temor, eu mesmo, nenhum. Porque quem deve temer são exatamente os terroristas, os golpistas, aqueles que planejaram, financiaram, executaram, agrediram, destruíram. Sim, esses são os criminosos. Agora, evidentemente, o governo faz uma avaliação política de que o Congresso Nacional, a estas alturas, ao se dedicar a uma investigação que já está sendo feita pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Poder Judiciário, além de fazer algo inútil, vai acabar ocupando a pauta parlamentar
e, portanto, impedindo a deliberação sobre questões centrais, aí sim, para mais de 200 milhões de brasileiros, que a essas alturas querem crescimento econômico, geração de emprego, investimentos públicos, e esta é a questão. A pauta parlamentar, se for desviada, como alguns querem, vai acabar sendo impedida de deliberar sobre aquilo que é mais importante nesse momento. Acho que deve valer um princípio fundamental da tripartição funcional do Estado, ou seja, as funções típicas devem ser exercidas por cada poder. As funções tipicamente investigativas já estão sendo exercidas sob comando do sistema de justiça. Não há razão, portanto, para que, nesse momento, atipicamente, o parlamento deixe de legislar para exercer uma função que é mais específica de outros poderes do Estado. Deixa eu perguntar uma questão ao senhor. Eu sei que não é que era uma situação constrangedora, longe disso, mas eu li também esses dias que um senador da República do Espírito Santo, Marcos Doval, que tinha denunciado, dado uma entrevista à revista Veja de vontade própria, segundo ele, né, nós ouvimos o áudio da entrevista, o Brasil inteiro, depois ele entrou numa live de um grupo dizendo que tinha dado uma entrevista bomba, em suma, e aí teve uma série de acontecimentos, e agora ele disse que foi tudo uma mentira, e ele não, que aquilo era uma mentira e que o objetivo era, de alguma forma, proteger o ex-presidente da República. Eu nunca vi isso na história. Eu já vi gente sendo caçada por trajes menores, como uma fotografia da revista Cruzeiro, logo após a redemocratização, que era uma coisa hoje considerada banal, né? Mas o Davi Nasser e o Jean Manzon era o fotógrafo, isso aí deu uma confusão danada. Mas imagina se fosse... o que acontece em situações... Eu estou dizendo porque o senhor é um senador que não está no exercício agora do mandato, porque o senhor é o ministro da Justiça. Mas ele falou com tal tranquilidade que mentiu, que tudo aquilo que ele falou não era verdade. Que valores? Eu estou pensando naqueles valores dos republicanos da época da propaganda, 1870, 1889, Silva Jardim, Lopes Provão, Saldanha Marinho, o próprio Euclides da Cunha, Quintino Bocaiúva. O que é isso? Como é possível um senador dizer com a maior tranquilidade que mentiu sobre uma questão tão grave como é golpe de Estado? Eu não vou, Vila, me pronunciar especificamente sobre este senhor, porque considero que não é o caso. Acho que chegará o momento dele prestar as explicações perante as instâncias próprias. Agora, de um modo geral, como você se refere, nós temos uma questão ética crucial por sobre os ombros dos presidentes das casas parlamentares. No Senado, o Rodrigo Pacheco, na Câmara, o Arthur Lira. O que eles farão com o vale-tudo parlamentar? Disse isso já em várias ocasiões aos dois, como membro do Congresso Nacional, não como membro do governo, porque como governo não me cabe opinar sobre as casas parlamentares, mas como cidadão brasileiro, como congressista, vejo com imensa preocupação essa naturalização do absurdo. Nós não podemos banalizar a quebra do decoro parlamentar. E nós estamos vendo isto praticamente todas as semanas. Ora sob a forma de algo aparentemente anedótico, como parlamentares se disfarçando, ou seja lá o que for, mentiras em série, agressões, insultos, palavras de baixo calão, mentiras, agressões, desvarios. Realmente uma quadra que desafia aqueles que têm função de liderança, porque a instituição é maior do que as pessoas. E por isso quem as comanda deve zelar por esse longo arco da história a que você alude. Com altos e baixos, é verdade, mas nada similar ao que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma vulgarização do cometimento de crimes ilícitos, aquilo que a Constituição chama de quebra de decoro. Eu mesmo sou autor de várias representações nas comissões de ética da Câmara e do Senado. Então, vamos ver a quantas anda essa ideia de controle da decência, porque decoro é decência, e quem mente não é uma pessoa que esteja guardando um comportamento decente, um comportamento compatível com a função de representante da população.
Deixa eu perguntar ao senhor, aproveitar a gentileza do senhor ter me atendido. O senhor fez referência à plantinha frágil da democracia, tal, num país marcado pelo arbítrio, país que por mais tempo manteve a escravidão no mundo ocidental. A gente nunca deve esquecer disso, né, que é uma mácula terrível da história brasileira. As pessoas não entendem o funcionamento do Estado brasileiro, né? A gente devia ter não sei, uma aula de cultura política no ensino médio, alguma coisa que ensinasse como é a Constituição, quais são os poderes e tal. Então, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, o seguinte: qual é a relação, que as pessoas não sabem, entre o Ministério da Justiça, por exemplo, e a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal? Que independência, que autonomia elas têm em relação ao senhor? O senhor tem conhecimento dessas operações ou não? O senhor é comunicado em que momento? Por favor, que o senhor pudesse só dar uma explicação sobre isso, que as pessoas não sabem. O Ministério da Justiça exerce uma supervisão administrativa, ou seja, o ministro não interfere no mérito de uma investigação. Não me cabe chamar um delegado de polícia ou um agente da PRF, da Polícia Rodoviária, seja lá qualquer polícia penal, e dizer, faça isso. Eu não exerço poder hierárquico por sobre a função de mérito. Então, eu faço uma supervisão administrativa para garantir que a lei seja cumprida, o chamado devido processo legal. Os inquéritos não tramitam no Ministério da Justiça, os inquéritos tramitam diretamente entre a polícia, o Ministério Público e o Poder Judiciário, não tramitam no Ministério da Justiça. A única participação que eventualmente o ministro da Justiça tem é que, em alguns casos, a apuração começa por determinação do ministro da Justiça. Marcadamente 2. O primeiro, quando se trata de crime contra a honra do presidente da República, que diz o Código Penal que o ministro da Justiça pode e, portanto, deve tomar providências de requisição do inquérito perante a Polícia Federal, e a outra hipótese, que está na Lei 10.446 de 2002, é quando você tem uma repercussão nacional, interestadual ou até internacional de um ilícito, que pode ter várias naturezas, mas especialmente crimes políticos e crimes contra os interesses, bens, serviços da União. Então, eu tenho usado essas prerrogativas legais com muito cuidado, mas, obviamente, se nós estamos diante de um caso grave, é claro que não é que eu possa, eu devo. Lembrando que no direito público, poder é dever. Se você tem uma competência, você não escolhe exercê-la ou não, você é obrigado a exercê-la. Então, em alguns casos, eu tenho enviado à Polícia Federal casos como agressões aos ministros do Supremo, agressões às mulheres na política, casos de corrupção envolvendo questões internacionais, como comércio ou presentes de joias ou descaminho ou contrabando, genocídio contra povos indígenas. Mas, na medida em que eu requisito, o inquérito sai daqui, ou seja, ele tramita exclusivamente perante a Polícia Federal. Deixa eu pegar duas questões rápidas, que eu não quero abusar do ministro, que é a seguinte: esse ano, 2 vagas já vão ser abertas no Supremo. Como todos sabem, dia 11 de abril, um mês antes até de completar 75 anos, apesar de ter tempo de serviço para se aposentar, é o ministro Ricardo Lewandowski sair do Supremo, e depois a ministra Rosa Weber. Eu pergunto ao senhor, o ministro da Justiça é consultado pelo presidente da República em um processo como esse? Como é que ocorre? Isso eu também estou perguntando ao senhor, porque quem nos acompanha muitas vezes também não sabe, né? E fica essa história de segredismo, as pessoas, as teorias conspirativas. Só para explicar, no caso dessas 2 vagas, o senhor vai ser consultado? Foi consultado? Do ponto de vista jurídico formal, o processo é feito no Ministério da Justiça. Então, aposentadorias, nomeação de juízes, tramita formalmente por aqui. Promoções, de um modo geral. E também esses provimentos de vagas em tribunais superiores. Evidentemente, a escolha do presidente da República. E aí, como você diz, é uma opinião, é uma consulta que pode ser feita ou não. Ela não é obrigatória, não é vinculante. Nós temos aqui nomeações para tribunais regionais, como os tribunais regionais eleitorais, tribunais regionais do trabalho, tribunais regionais federais. Nós temos os tribunais superiores, como STJ e Tribunal Superior do Trabalho, e você tem o Supremo.
Então, tudo isso tramita por aqui e o presidente da República, evidentemente, pede uma sugestão, uma opinião ou uma apreciação e é feita uma consulta aqui para vários órgãos e lideranças, e isto é apresentado ao presidente da República, que aí decide, e se for o caso, ou seja, se forem tribunais superiores, o nome escolhido pelo presidente é submetido ao Senado, e aí cabe ao Senado, por maioria absoluta, aprovar ou rejeitar esse nome. Então é esse o processo que vai ocorrer agora para a sucessão do ministro Lewandowski, que fez um grande trabalho, um brilhante trabalho no Supremo, realmente um jurista que engrandeceu o Supremo e ali fará muita falta. Uma questão, o senhor saiu hoje aqui, estava ontem, 3-4 dias, os últimos 3-4 dias, é um grupo muito conhecido, jurídico, que acho que foi criado até em São Paulo, salvo engano, chamado Prerrogativas, que se destacou muito nos últimos anos, defendendo do grupo, a sua concepção de direito. Tal. Eu sou um historiador, então preciso tomar muito cuidado ao palmilhar esse caminho para não falar, não cometer nenhum equívoco na pergunta ao senhor. Então, ficaram bastante conhecidos, e são advogados bastante conhecidos, tudo indica que, pelo que eu conheço, muito competentes, né, pelos que eu conversei. E há uma assessora do senhor chamada, salvo engano, Marilda Silveira, que teria sido designada para o Ministério, e eu estou só supondo que ela teria atuado contra o presidente Lula, à época não presidente, em ações da Lava Jato, e aí encontrou uma resistência por parte do grupo que levou a uma repercussão dentro do Ministério, daí a razão a pergunta ao senhor, de assessores do Ministério da Justiça, chegaram até o Arruda Botelho, por exemplo, que é uma pessoa muito séria, muito competente, que acabou até rompendo com o grupo. Eu digo, isso causou algum problema para o senhor? O senhor acha que isso não tem absolutamente nada a ver, que é uma questão da autonomia do ministro? Eu queria, por favor, que o senhor tecesse alguma consideração sobre isso. A professora e advogada Marilda Silveira é uma brilhante jurista, tem grande respeitabilidade no meio profissional em Brasília, já figurou 6 vezes em lista para compor o Tribunal Superior Eleitoral, professora de Direito Administrativo, doutora em Direito, portanto tem todas as qualidades profissionais para exercer qualquer função pública. É uma pessoa idônea. Claro que ela advoga, e qualquer advogado ou advogada tem clientes, mas há um princípio que está desde o livro O Dever do Advogado, de Rui Barbosa, que você não julga o advogado pelos seus clientes. São apreciações separadas. É claro que esse debate político existe, ela nem chegou ainda a ser nomeada, vamos ouvir os argumentos, claro, mas eu lamento que haja uma certa confusão excessiva, eu diria realmente até injusta, em relação a essa colega advogada, que ensejou essa polêmica nesse grupo. Nele tenho alguns amigos, amigas, soube, portanto, da ocorrência desse debate e me causou estranheza que haja pessoas que estejam a impugnar a honorabilidade de um profissional pelo tipo de advocacia ou para quem ele advogou. Porque se esse critério se estender universalmente, vai ser uma ameaça ao exercício da própria advocacia. Porém, como disse, vamos ouvir os argumentos, eu irei conversar, inclusive, com a doutora Marilda Silveira, mas é um episódio, acho que bem pequeno, realmente, e eu lamento que essa confusão tenha se criado desse grupo, e espero que eles se resolvam por lá, né, que eles resolvam lá as polêmicas deles no âmbito interno desse grupo de WhatsApp que eles mantêm. Prometo que é a última pergunta, ministro. Eu gosto de ler as constituições brasileiras, até no campo histórico, afinal, não sou um bacharel em direito, muito menos um jurista, que é isso, né? Mas conheço todas, desde a primeira, aquela que não foi a de 1823, que poderia ter sido, foi fechada, mando militar, depois de 1824, aí sim a Constituição, outorgada, e por aí vai. Não incomoda o senhor, como acadêmico, não necessariamente como ministro da Justiça, salvo engano, acho que nós devemos ter 126 PECs, alguma coisa assim, ou algo próximo. Ela vai completar 35 anos de vida, é disparada a melhor Constituição brasileira, é uma Constituição cidadã, como bem a definiu o doutor Ulisses Guimarães. Não incomoda, parece que cada governo quer transformar a Constituição em programa de governo.
aí depois daqui 4 anos, nova, e assim sucessivas alterações. Eu estudei o México, uma época, estudei até lá, e a Constituição de 1917, de fevereiro, que é uma belíssima Constituição, vai lembrar, teve algumas alterações, mas muito poucas, né, em mais de um século de vida. Eu pergunto ao senhor, você não acha que é um exagero de a todo momento PEC? Quando algumas questões a própria legislação ordinária, creio, poderia resolver? Nós fizemos uma opção, você vai lembrar bem, na transição da noite da ditadura para a luz da democracia, por uma Constituição expansiva, analítica. Isso, por si só, fez com que matérias que não seriam tipicamente constitucionais acabassem ganhando essa estatura. Então, nós temos um problema, Vila, de tamanho. Uma Constituição longa gera que muitos temas estejam ali regulados e, portanto, ao mudarem as conjunturas históricas, seja necessário exatamente uma PEC. Além disso, nós tivemos muitos solavancos nesses anos duradouros, graças a Deus, do regime democrático. Porém, tivemos impeachment, tivemos crise econômica, hiperinflação, tivemos circunstâncias de mudança de visão econômica em relação ao papel do Estado, ao tamanho do Estado. Então, quando você pega essas PECs, você vai encontrar que esses fatores foram ensejadores de grande parte dessas mudanças. Apesar disso, eu acho que a estrutura se manteve no principal. Basta você olhar que no artigo 5º da Carta, nós tivemos apenas uma mudança, que foi o acréscimo de um inciso, que é o inciso 79. Então, se você pegar o regime de direitos, de um modo geral, aí 5º, 6º, 7º, se você pegar o funcionamento dos poderes, legislativo, judiciário, executivo, poucas mudanças. Então, acho que a estrutura principal foi mantida. Quando você vai no artigo 60, parágrafo 4º, onde estão as chamadas cláusulas pétreas, nós vamos encontrar lá voto direto, secreto, universal, periódico. Isso se manteve, apesar desses aloprados que quiseram destruir. Direitos e garantias individuais, isso se manteve. Forma federativa de Estado, se manteve. Separação de poderes, se manteve. Então, isso que é a identidade, que é o DNA, que é o rosto visível da Constituição, se manteve. Eu espero, Vila, concordo com você, que nos próximos anos nós tenhamos menos solavancos e, portanto, menos mudanças. Quando a gente faz direito, logo no comecinho, principalmente os juristas mais antigos, dizem assim para a gente: lei boa é lei velha. Então, porque diziam, olha, a lei velha é uma lei já testada, é uma lei já conhecida, e é uma lei cuja interpretação já está solidificada. Acho que está na hora, num certo sentido, do Brasil experimentar essa ideia de lei velha, ou seja, de Constituição que se consolida, e eu espero que nos próximos anos não haja necessidade de tantas mudanças, inclusive porque erros foram corrigidos. Por exemplo, a constitucionalização de uma política econômica relativa ao teto de gastos. Eu dizia isso na época, emenda 95. Você não põe na Constituição taxa de juros, você não põe na Constituição teto de gastos, porque isso é matéria contingencial, sujeita às flutuações dos ciclos econômicos. E inventaram a emenda 95, deu errado, várias PECs para atenuar o engessamento da emenda 95, e agora o chamado novo arcabouço fiscal vai desconstitucionalizar aquilo que nem deveria ter sido constitucionalizado. De modo que eu tenho um cenário, eu diria, um pouquinho otimista, e eu espero que haja menos emendas constitucionais nos próximos anos. Eu queria agradecer, mas muito, muito mesmo, ao ministro Flávio Dino. Sempre é uma conversa, uma entrevista, né, de alto nível, porque o ministro Flávio Dino consegue combinar competência, conhecimento jurídico, histórico, político, habilidade no uso das palavras, tem bom humor, o que é fundamental para nós aqui no Brasil. Nós somos um país que sempre essa questão do bom humor também está presente na política. Os grandes políticos brasileiros sempre tinham sacadas muito rápidas, e o ministro tem também essa qualidade e essa gentileza de me atender. Muito obrigado, ministro, e até a próxima oportunidade, desejando, claro, a melhor sorte possível, que eu sei
que não é... Eu não queria ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, porque não é fácil, todo dia, 24 horas, não deve ter sábado, não deve ter domingo, não deve ter feriado, toda hora, onde tem problema, onde você vai procurar? No Ministério da Justiça, né? Muito obrigado, então. Eu digo, Vila, que aqui é uma espécie de UTI cívica, o UTI da República, então todo dia tem uma emergência por aqui, mas eu agradeço muito as suas gentis palavras, solidariedade e mais uma vez e sempre reverencio o teu trabalho e espero que todos os internautas, todos aqueles que nos acompanharam estejam sempre firmes na defesa de bons valores, bons princípios. Claro que com modulações, com matizes, porque a vida é bonita exatamente por isso, porque há pluralidade, há diferenças, mas nós não podemos abrir mão do principal, que é a noção de civilidade, de união patriótica em torno dos bons valores, como democracia, respeito ao outro, e nós possamos continuar lutando pela boa política em favor da população. Obrigado, Vila, meu abraço a todos. Abraço, Tom.